Olá a todos, aqui estamos nós com mais uma porção semanal e esta semana é o artigo Noach ou Noé. Há muitos detalhes neste artigo, como normalmente vamos tentar compreender da perspectiva cabalística e começamos com isto. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro no seu tempo. E a terra estava corrompida perante Deus e cheia de violência, e o Criador disse a Noé: Constrói uma arca com medidas precisas em comprimento, largura e altura, e ele trará o dilúvio sobre a terra. E então Noé faz tudo o que o Criador lhe ordena, conduzindo a arca, os seus filhos, a sua mulher e todos os seus vivos, masculino, feminino. O que é isto, Dr. Lightman? Que arca é esta? Dr. Lightman, há tanto que está escrito acerca deste artigo que realmente nem sei onde começar. É uma história tão rica. Nós aprendemos acerca da sabedoria da Kabbalah e talvez seja mais fácil começar dessa perspectiva e dessa direção. Sabemos que o Criador criou um desejo de receber. E o objetivo é que este desejo de receber alcance precisamente o seu nível, que seja externo, tal como o desejo de doar do Criador. E portanto, a criatura, que é o desejo de receber, e o Criador, que é o desejo de doar, sejam iguais em magnitude, aparência e que estejam em adesão. O objetivo da criação é que o desejo de receber alcance adesão com a luz, com o desejo de doar. E portanto, vale a pena para nós imediatamente elevarmos acima da estrutura deste mundo, Noé e o dilúvio e barcos no meio de mares tempestuosos. Devemos imediatamente elevar-nos para a história espiritual, porque a Torá não nos fala de nada corpóreo. É tudo acerca dos montes superiores. É por isso que é chamado sagrado. Este é o nível mais elevado de Binah, acima deste mundo. E portanto estamos verdadeiramente a falar da nossa essência interna. Estamos a falar do nosso estado, depois da criação, em que precisamos de estar prontos para receber uma correção, o método da correção. Hoje já estamos prontos para isso. E depois de muitas centenas de anos de história, na verdade, pela primeira vez em todas as nossas gerações, na história humana, hoje estamos, particularmente depois da criação do mundo, Noé, Babilônia, e o Egito e a geração que sai do Egito e criar a terra de Israel, o primeiro, o segundo templo, o exílio, a redenção, até esse exílio final. Tudo isso trouxeram-nos para um estado em que hoje podemos concretizar o plano da criação. Alcançar um estado em que somos semelhantes ao Criador, em que o nosso desejo, o ego, é corrigido. E ao todo vamos usar um método da correção chamado Torah para nos elevarmos ao nível do Criador. Porque verdadeiramente este é todo o destino da Torá e o objetivo da nossa criação. E portanto precisamos de ver em todas as histórias da Torá que estão realmente a falar da correção do homem, a correção do nosso desejo de receber. E aqui estamos a falar que em todas as gerações do desejo de receber, a forma como vem e passa de um estado para o outro e começa a tornar-se mais e mais pronto para receber o seu método de correção, e ainda não está pronto para isso agora, depois de ter sido criado em Adão, o próximo nível é que precisa de receber nele o desejo de doar, para que então a criatura seja incluída de ambas as forças, o desejo de receber e o desejo de doar, e então através dessa força seja corrigido do desejo de receber, para que seja corrigido para a forma de doar, para que seja capaz de realizar atos de doação como o Criador. E portanto, para isso, precisam de ser juntos, o desejo de receber, o desejo de doar. Não só o desejo de receber é a criatura, o desejo de doar é o Criador.
E aqui nesta história do dilúvio, nesta ação, ambos se conectam. Embora seja num estado que é desconfortável, pouco conveniente, seja feito por cada pessoa na sua forma individual, nós também nas nossas vidas queremos começar a nossa correção. Temos que passar um processo semelhante àquilo que Noah passou, aquilo que a Torá nos fala. A Torá não fala da nossa história, o que se passou há centenas de anos, está a falar dos níveis pelo qual nós temos que passar nós próprios. Nós temos que escrever isto em cima do nosso desejo de receber, tal como está escrito, temos que escrever toda a Torá em cima das paredes do nosso coração. E portanto a história de Noah, como ele queria ser justo em todas as suas gerações, de acordo com o seu nível e como fazer. Ele precisa para isso de passar por uma correção que se chama o dilúvio. A água desceu e neste caso a água são águas más, não água representando Hesed. Sim, o que é um dilúvio? Um dilúvio para com esta perspectiva do desejo de receber, esta força da doação da água, porque é preciso limpá-los, purificá-los de acordo com o estado em que chegaram, o estado que o homem descobre, que descobre o seu ego e contra o seu ego, descobre esta água poderosa que o pode limpar. Porque o homem está a pedir do seu ego perguntas como estudamos na sabedoria da Kabbalah. Quem é o Criador que eu tenho que ouvir a vossa voz? E destas perguntas de mi e ma, que são em hebraico o que e quem, vem a palavra maim, água. E esta água vem em cima destas perguntas e limpam, purificam o homem. E depois deste processo especial trazem-no a um novo nascimento, em que ele sai do desejo de receber, mas já está mais equilibrado com a força da doação, né? Mas relativamente equilibrado, porque depois disso alcançamos a Torre da Babilônia, em que também de Noé e os seus 3 filhos, Shem, Ham e Afet, de um vem a continuação das gerações, há muitos desenvolvimentos em todo tipo de direções no nosso ego, dentro da pessoa, em que o homem tem que trabalhar com elas, porque em muitas maneiras estas formas egoístas operam nele e precisam de trabalhar em incorporação, e é o que acontece na Babilônia. No início queriam fazer coisas boas, ao construir a torre, que queriam fazer dela um templo, mas depois o plano foi corrompido e até o Criador interrompeu o seu trabalho. Interrompeu no sentido de interpôs-se no seu caminho para impedi-los de conectar e de se misturar. Porque se estamos a falar na reunião dos ímpios, estamos a considerar que podem fazer mal a eles e ao mundo. E portanto temos que ver todas estas ações que a Torá nos fala para alcançar a história e todos os acontecimentos que passaram, que todos nos vêm dizer como preparar o desejo do homem, as qualidades do homem, de tal forma que Abraão vai sair daí e vai começar a elevar as centelhas de doação e corrigi-las, torná-las semelhantes ao Criador. E portanto aqui vemos o início da nossa correção. Que nós estamos realmente na mesma geração que passou pelo dilúvio e todos os acontecimentos e grandes sarilhos, misturando-se com todas as almas e todos estes desejos, e hoje está pronta para receber um método da correção chamada Torá. Eu criei a inclinação ao mal e eu criei a Torá como uma especiaria. E portanto temos que ver-nos como uma geração que sai da Babilônia,
verdadeiramente, que passou por todos estes estados iniciais, todas as preparações. E verdadeiramente esta história, este artigo, fala dessas forças que estão em nós como uma preparação para a correção. E, portanto, vale a pena olhar para este artigo como algo que nos acontece não aqui e agora, mas isto é verdade para todos os artigos da Torá, porque então torna-se compreensível quando o homem pega em algo que tem que concretizar, fazê-lo ele próprio. Amigo, diz que vale a pena ver tudo isto como uma correção que acontece connosco agora, atualmente. Mas o que é que acontece com a nossa vida ou com qualquer pessoa relativamente à pessoa sentir-se como um dilúvio de acontecimentos que são negativos, que caem sobre a pessoa? Estas são coisas muito difíceis que podem destruir a pessoa. Dr. Leitman, excelente, tem uma oportunidade de avançar através disso. Se estiver pronto para decifrar que isto é o Criador a falar consigo, a voltar-se para si, então pode compreender que todo este dilúvio vem para se esconder. O Criador quer que construa uma sarre, uma tela, uma arca para entrar num estado em que se contenta com pouco, constrói Hassadim como o ventre de uma mãe, e todo o Hassadim, toda a doação, o Hassadim, está preocupado em construir o seu vaso de doação, em que pode estar escondido como dentro de uma arca, então não se preocupa com o dilúvio. Pode sempre estar a salvo de todos os problemas. Tudo o que tem que saber é que essas águas más não o impedem se estiver a usar a força superior, a força de Binah, e poder esconder-se nela. E para isto precisa de se agarrar à força de Binah e recebê-la, deixá-la controlá-lo acima de todos os desejos, que os cobra com essa força de doação, a força de Binah, e depois não tem problema. Nunca vai ser prejudicado de forma alguma. E, portanto, depois de algum tempo, quando passa por o que é isto que tem lá a estar 40 dias e depois mais alguns dias e depois a pomba, o que é que são todos estes tempos? Dr. Lightman, estes tempos marcam que tem que passar por todos os desejos, todas as correções sob a força da doação, e quando completa isso, então já está pronto para começar a trabalhar com o seu desejo de receber. Vem e alcança a terra, ou seja, pode começar a trabalhar com o seu desejo de receber em forma de doação. E então o dilúvio termina. Amigo, se eu entendi corretamente, a arca é uma espécie de proteção, certo? Dr. Leitman, certo. Então, se a pessoa acorda de manhã e até à noite, os problemas acontecem. Alguns pequenos, alguns grandes, mas não importa. Coisas desagradáveis. Então, na nossa vida, como construímos esta força de proteção que nos pode proteger desta forma, que nos pode guardar desta forma? Temos que nos proteger desta vida aterrorizadora. Cada vez mais há problemas. Dr. Leitman, antes de mais, a sabedoria da Kabbalah não nos diz como nos salvarmos destes problemas corpóreos e temos uma existência mais calma e mais sossegada, mas na verdade fala como podemos usar as nossas vidas para avançar na espiritualidade. Não para usar a espiritualidade para tornar esta vida corpórea melhor, mas ao invés de usar esta vida para ser bem-sucedido na espiritualidade, porque este é na verdade o objetivo. Nós não existimos para terminar esta vida aqui e agora, embora tentemos torná-la o mais confortável possível. Mas temos que usar esta vida para nos elevarmos para um nível mais elevado, um nível eterno e completo, completamente. E, portanto, usamos isto de forma diferente do que as outras crenças e religiões nos dizem. A sabedoria da Kabbalah diz o seguinte:
primeiro temos que receber tudo o que vem até nós, tudo o que se atravessa no nosso caminho, que vem de não há nada além dele, e ele é o bom que faz o bem. Há uma força que orienta e controla tudo. E ele dá-nos todas as ações do interior, do exterior, coração, intelecto e também do exterior, de forma externa. Todas estas forças boas e más que alcançam o nosso caminho, de todas as maneiras possíveis, tudo vem da mesma origem, o Criador. E Ele organiza-nos do interior e do exterior. E porquê? O que é que Ele quer de nós? Ele quer, antes de mais, que reconhecemos que tudo vem dele, que estamos perante Ele, tal como está escrito aqui neste artigo acerca de Noé. Como é que está escrito? O Criador organiza tudo para ele, traz o dilúvio, ensina-lhe como construir a arca, porque todos morrem sem ser Noé. Então, para que precisamos da arca, todas estas coisas? Temos que passar por todos estes níveis para incluir o desejo de receber e o desejo de doar. E nós também, nas nossas vidas, apesar de sentirmos ou de acreditarmos que todas estas coisas vêm do Criador, de acordo com isso, temos que reagir e responder corretamente. O que é que precisamos de fazer? O que é que Ele quer de nós? De que forma devemos reagir? E nós vemos aqui, temos que construir uma arca. O que é uma arca? A qualidade de Bina. Temos que receber a força da doação, do amor, tal como Bina, a imã superior, que está totalmente em amor e doação. Se construirmos uma atitude destas, nunca vamos ser prejudicados. Se nós, em cima de todos os nossos desejos, o tempo todo, quando estamos na arca, isto significa que estamos a trabalhar num dos nossos desejos egoístas, em cima disso colocamos a força da Binah, já não precisamos da arca, do dilúvio, podemos sair, continuar e estar livres neste novo mundo. Para nós é um mundo novo. Passamos pela primeira correção no nosso desejo de receber, para nos aproximarmos através dele do Criador. É isso. Nós corrigimos, usamos a nossa vida corretamente. E a sabedoria da Torá, a sabedoria da Kabbalah explica como é que podemos fazer. E então alcançamos o próximo nível, a Torre da Babilônia, em que o desejo de receber já não está a descansar e tornamos-nos um justo, um mundo novo. Sabem como depois de uma chuvada tudo parece fresco e lindo e limpo. E então começamos a descobrir que o nosso ego aumenta o tempo todo. E vem como o Nimrod, aparece como a Babilônia, cheia de poderes egoístas. Nós encontramos que os nossos desejos estão em colisão uns com os outros. E essas forças querem elevar-se, revelar-se. Sentimos que estas forças estão a impedir, estão no nosso caminho. Dizem-nos, vamos construir uma torre que alcance os céus. Nós vamos vencer, queremos esta vida para nós próprios, etc, etc. Então alcançamos o estado da Babilônia. E depois temos toda esta história de Abraão, que já é uma história separada, até desenvolvemos internamente e começamos, todos estes desejos começam a operar dentro de nós, em que somos atraídos por todo o tipo de crenças, desejos, filosofias. Queremos estabelecer as nossas vidas em toda a espécie de formas diferentes em que descobrimos, concretizamos que somos nada e sentimos esta grande crise global, tal como em Babilônia e hoje também no mundo. É assim que o homem se sente na sua vida, que a sua vida está realmente a fechar-se para ele. Ele não sabe como pode escapar. E depois vem um estado em que quebra todos os ídolos e já não pode prostrar-se perante eles e quer fugir deles. E então tem que fugir contra as suas forças interiores chamadas Nimrod,
que querem ter controle sobre ele e ele não quer, sente que tem que sair, transcender. Caso contrário, o que é que lhe vai restar desta vida? O que é que pode controlar? Como é que pode ganhar controle através de desejo, respeito, controlar as outras pessoas nesta vida? A nossa vida é tão curta e vemos como todas estas formas de controlo e estas realizações não nos preenchem, então escapa-se, como Abraão. Quebra os ídolos e foge. Não é Abba, o seu pai, Terach, que trabalha com os diferentes ídolos e mais ninguém está disposto a quebrar tudo e fugir, e é o que ele faz. E portanto vemos que este processo que o homem passa desde Adão para Noah, de Noah para Abraão, escapa para a terra de Canaã, é um processo através do qual gradualmente trabalhamos com o nosso ego para o corrigir, para o conectar com o desejo de doar do Criador, para o puxar para o ego e novamente para fazer o escrutínio, descobrir dentro do desejo alguma coisa que ficou para limpar. E portanto, nível após nível, parece que se repete, mas na verdade é um nível mais e mais profundo onde corrigimos o nosso desejo de receber. Amigo Noah tem um nome muito confortável. O seu nome em hebraico significa confortável. Se eu me verificar na minha vida o tempo todo, eu tenho um desejo interno de estar confortável. Então, qual é o significado do seu nome ser confortável? Contente com um pouco. Dr. Lightman, bem, ele está contente com um pouco, ele é justo, está disposto a construir uma arca e a estar seguro ali. E está disposto, depois disto, a estar numa terra nova, que foi revelada depois do dilúvio. E embora Shem, Ham e Afet, os três filhos, saiam dele, e ele é quem dá origem a toda a humanidade, as boas e as más forças, na realidade ele não as descobre. Esse nível de Noé que vem até nós é um nível em que o homem ainda não sente que controla o seu ego. Vejam o que está escrito. Aparentemente, para além dele, ele é justo e para além dele, toda a gente fora dele é ímpio. É uma qualidade em nós em que, pronto, é confortável, é conveniente e ele é atraído para isto. E todos os seus outros desejos são egoístas e são afogados nas águas do dilúvio. Apenas depois do dilúvio saem com todas as qualidades de Noé. E dele saem os três filhos em que nenhum é tão bom como ele é. Mas é o desenvolvimento que vai seguir-se depois. Para já é Noé que parece ser calmo e sossegado. Mas dentro há coisas adicionais para corrigir. E enquanto seres humanos, desenvolver Noah, ele dá origem a todo o mal da humanidade. Toda a humanidade vem dele, está tudo dentro dele. Mas está de forma latente. Portanto, por agora está escrito: Noé era um homem justo nas suas gerações. Não justo no geral, mas no seu nível, no seu estágio, ele era justo e também estava confortável. Amigo, há ali uma questão que diz que depois do dilúvio, o Criador faz uma promessa de que não vai trazer outro dilúvio sobre a terra, não vai destruir a terra novamente. Às vezes parece que esta promessa foi anulada ou vai ser anulada. Enfraquece, ou não sei, está a falar em terremotos, tsunamis. Amiga, não sei, mesmo guerras mundiais, estão coisas a aterrorizar a humanidade. Dr. Lightman, isto são formas de correção. O dilúvio é quando as águas de Binah, o desejo de receber, ou seja, Binah, o desejo de doar,
a misericórdia, a bondade. Quando o desejo de receber vem na forma de gavorrote, isto acontece. E então transformam-se em águas que dão vida. E junto com a terra, o solo, elas transformam o solo em algo rico. E toda a vida vem da água. Mas vemos que se vier na forma das águas do dilúvio, então é algo destrutivo, que destrói tudo, que mata tudo. E está certo. Quando diz, é assim que vemos estas formas também. Porque depende de como recebemos esta correção de doação do Criador. Porque se o aceitarmos, se recebermos Binah para o receber para o nosso benefício próprio, para o nosso ego, então fazemos o oposto, ficamos muito piores através disso. É como as crianças que usam a misericórdia das suas mães e o seu amor para elas pelo seu próprio benefício. E depois funciona contra a criança porque está a usar a sua mãe e nada bom vai sair daí. Portanto, tudo depende de como usamos a força da doação. Se usarmos a força da doação para benefício do ego, isso é chamado as águas más. E se é para elevar-nos acima do ego, então é realmente a água que nos dá vida. E na continuação, tudo depende da forma como a utilizamos. E esta é a razão pela qual vemos aqui que existe um uso mútuo. Amigo, relativamente à pergunta do Niva, aqui uma passagem do livro do Zoar, de Noé. Depois do dilúvio não farei mais, porque agora o reconhecimento do mal foi completo e já não tenho necessidade de acrescentar fogo para revelar o julgamento, porque o mal já revelou a sua necessidade, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude, e não é necessidade de estar aborrecido com ele, e os punições do Criador são correção. Dr. Whiteman, então parece que ele sabia que a inclinação do coração do homem é má desde a juventude. Eu esqueci-me, então, porque é que porque é que lhe bati? Mas depois da correção, efetivamente, temos alguém com quem falar. Que esta água trouxe a correção para a terra, para o desejo de receber, e participou com o solo. Malhut e Binah conectaram e agora temos um novo mundo. E o que é que isso significa? Que do desejo de receber podemos começar a construir coisas. É possível agora que novas coisas surjam daqui. Também pode haver mal, mas vai ser um nível diferente, vai ser um nível mais profundo. Noé era justo porque estava oculto no interior. Agora Nimrod vai sair daqui. Agora a Torre da Babilônia vai sair daqui. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. No início havia uma nação e uma língua. E tudo era um. E depois, o Criador, como se lhes pregou um truque, confundiu-lhes a sua língua, deixaram de se entender. O que é que isso significa? A luz superior que os influencia trouxe um desenvolvimento tão grande do ego que deixaram de ser capazes de se compreender. Ou seja, o desejo de receber continua a desenvolver-se e tem que se desenvolver até à sua altura máxima para nos desenvolvermos até à altura do Criador. Mas quando esta magnitude cresce de geração em geração, também precisamos de nos tornar semelhantes ao Criador, de manter as correções de acordo com isso. E portanto vemos o quanto crescemos e o tempo todo tentamos corrigir-nos. E nas nossas gerações vamos ver o que vai acontecer. Como é que este ego é revelado, como o desejo de receber é revelado. E de acordo com isso, o método de correção também é revelado, que é adaptado a esse grande ego. E isso é a sabedoria da Kabbalah. Porque nas gerações anteriores poderíamos de alguma forma ter-nos corrigido. Nas nossas gerações temos que ter essa força especial para isso. Sim. Amigo, no fim de todo este dilúvio, fala do arco-íris e normalmente é considerado algo simbólico, agradável, simpático, mas aqui no Kabbalah não é algo que seja considerado muito bom. Porquê? Dr. Lightman, o arco-íris é o sinal que nos esquecemos do nosso pacto, de que não estamos numa conexão com o Criador, esquecemos a razão pela qual existimos, o que é que temos que fazer com as nossas vidas,
que as nossas vidas, o objetivo delas é alcançar a revelação do mundo oculto. Nós vivemos apenas, digamos, em metade da realidade. Existe outra metade da realidade, a partir do qual todas estas ações, operações vêm até nós. Todas estas forças que nos operam, que nos organizam, não sabemos, não as conhecemos. Portanto, o que resulta é que estamos a ser operados, mas não temos nenhum entendimento do que nos acontece, não sabemos o que se passa. E queremos apenas, digamos, sofrer menos. Essa é a nossa vida. E o objetivo da nossa criação, do lado destas forças que nos operam, o Criador está a estimular-nos corretamente para concretizarmos sem reconhecer estas forças, reconhecê-lo a Ele como operador. Senão não vamos ser capazes de alcançar a boa vida e calma. É o oposto. Tanto quanto somos atraídos para essa vida calma e boa, mais Ele tem que colocar forças mais poderosas sobre nós para nos estimular, porque o objetivo é que nós conhecermos o Criador, ver o seu plano e usar esse plano para alcançar o seu nível. E portanto a sabedoria da Kabbalah vem e diz: nós não devíamos estar calmos, não devíamos fugir da confusão. Vamos abrir este assunto, vamos descobrir a outra metade desta realidade oculta. E então saberemos porque estamos a ser operados desta forma. O que é que se passa aqui? Então saberemos de onde vem, por que vem, saberemos onde estamos, saberemos como reagir. E então, desta forma, seremos capazes de entrar num diálogo com esta força que nos opera, com o Criador, com Elohim, Deus em Gematria, é natureza. E portanto nós vamos controlar toda a natureza, saberemos o que é bom, o que é mau, não vamos confundir-nos e a todas as outras pessoas também. E portanto, atualmente todos se confundem a todos, estamos literalmente a entrar no dilúvio. Para que é que precisamos disto? E portanto, todo este processo que estamos a estudar, e mesmo mais do que isso, se passarmos por ele, então começamos a compreender o que se passa aqui. Porque é que o Criador nos dá estes desastres, estes problemas? E agora também temos que antecipar isso, porque no nosso futuro podem estar acontecimentos muito desagradáveis que podem ser revelados. E tudo isso é para que o conheçamos e para conhecermos as forças que nos operam, que vêm sobre nós. Se fizermos isto com esta estimulação, não precisamos destas forças maiores que nos fazem tremer de forma mais dramática. Isto é o que a sabedoria da Kabbalah nos quer dizer. A sabedoria da Kabbalah, de acordo com a sua definição, é a revelação do Criador às suas criaturas neste mundo. Portanto, se o descobrirmos, sem esperar que ele nos dê dilúvios e Babilónia e todos estes charilhos, então através disto aceleramos os tempos e abrimos para nós próprios aquela segunda metade da realidade. Vemos a realidade completa e levamos-nos até à vida plena e completa, em que sentimos verdadeiramente este estado de Ein Sof. E desta forma, bem, alguém quer fazer uma pergunta ali no fundo? Amigo, quando é que começa a revolução em que as coisas começam a descer de cima para baixo, em alguma altura algo é criado e é tomada alguma decisão desta forma? Até agora recebemos golpes e agora vamos deixar de receber golpes. Rav, diga-me acerca de si próprio, quando é que é suficiente? Amigo, bem, posso dizer que é um bocadinho doloroso? Doutor Leitman, então quando vai acontecer? Amigo, quero saber quando é que vamos receber este controle sobre nós próprios. Doutor Leitman, quando disser já chega de saridos. Então acontece esta inversão, mas antes disso não. O que é que acontece no êxodo, a saída do Egito, todos os outros golpes em que a pessoa alcança um estado em que diz já chega, agora quero estar envolvido na correção. Então os golpes param, e então ele começa a controlar os seus desejos por si próprio. E antes disso é feito pelos golpes. O que é que acontece com as crianças?
que não querem fazer algo que nós lhes dizemos para fazer. Nós colocamos pressão nelas, pressionamos-las. E até podemos bater-lhes até elas estarem prontas. E se não estiverem, portanto, temos que fazer a pressão. E aqui é a mesma coisa. Essa pressão na corporeidade talvez não seja benéfica, não traga fruto. Podemos até prejudicar a criança, mas na espiritualidade corrige-nos, torna-nos mais espertos, ensina-nos como, de onde vem e porque é que vem para nós. Tem um objetivo. Bem, na continuação, o artigo tem outra parte aqui do livro do Zohar, em que fala da Torre de Babel. É uma parte muito dramática do desenvolvimento. E o Criador desceu para ver. Esse sagrado desceu ali para observar as suas obras, a construção que edificavam. E falavam todos na língua sagrada. Portanto, já não podiam fazer votos porque os nomes foram confundidos. E depois ele confundiu a sua língua em 70 idiomas e dispersaram-se em todas as direções do mundo. Dr. Eichmann, certo. Primeiro vem o nome sagrado, Havaya, Elohim. Essas duas forças, julgamento e misericórdia, Din e Rahamim. E depois essas duas forças, quando operam no homem, ele começa a ver quão confuso está. Como as coisas não estão organizadas corretamente nele, de acordo com a linha da direita, de acordo com os massahim, as telas, de acordo com os seus, ou seja, os seus desejos não estão organizados corretamente. E então alcança o reconhecimento do mal. E depois do reconhecimento do mal, continua a operar nesse mesmo nome sagrado e começa a organizar-se corretamente, de acordo com as 70 línguas, ou seja, Zerampin e Nukva, alcançam a organização correta. Amiga, eu quero perguntar relativamente a este desejo. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo cimo chega aos céus. Há alguns anos trabalhei naquelas torres Azraeli e dali podia-se ver muito longe até ao horizonte. E cada país hoje orgulha-se destas suas torres elevadas e chamam-lhes torres, tal como as torres de Babel, na Arábia Saudita, em Manhattan, na Índia, onde quer que vá. Qual é o significado, qual é o anseio da humanidade de construir estas torres elevadas, cujos topos alcancem os céus? Têm bom ar lá em cima? Qual é o significado disso? Dr. Leitman, na Babilónia queriam construir uma torre e vemos que verdadeiramente existiu essa torre. E também temos registros do que tipo de torre era, que altura, largura. A torre da Babilónia construíram-na realmente de uma forma muito especial. Tinham muitos andares e o topo era como um templo. E portanto, esse anseio, essa paixão de alcançar os céus, para um homem, penso que é o desejo espiritual, que deriva da espiritualidade. Vejam quanto orgulho a humanidade tem nisso. Qual é o edifício mais alto? Começam a fazer estes cálculos e a comparar. E então vem desse mesmo orgulho. Mas o que simboliza para nós na espiritualidade é que o nosso ego é verdadeiramente elevado. Está realmente à altura do Criador, da divindade, mas está a ser revelado para nós não nessa elevação. Nós vemos sempre a altura do ego de tal forma que a podemos corrigir. E depois parte, e depois tentamos construir novamente, e depois parte, e percebemos que podemos apenas construí-la com a intenção de doação. E se construímos na intenção de doação, estamos a usar ambas as linhas, a linha direita e a esquerda, e a partir daí emerge a linha do meio, a nossa construção, e então aí recebemos-la na altura do Criador, na elevação do Criador até ao mundo da Ein Sof,
porque de cada vez o descobrimos num nível mais elevado e então junto a ele temos a força que é capaz de o corrigir, de a colocar de forma correta. E então dessas duas linhas construímos a terceira linha, a linha do meio, e essas três linhas trabalham verdadeiramente como uma fundação profunda. As, as pernas estão verdadeiramente no chão e o topo está verdadeiramente nos céus. E ambas as forças no chão e no céu estão a sustentar o edifício, este grande desejo de receber que é revelado na sua magnitude perfeita. E no topo o Criador está a doar e está a segurá-lo lá no topo e não o deixa colapsar. E esta é a única forma que podemos construir. Isto é chamado a alma geral, ou Malchut de Ein Sof, e nós vamos construí-lo, mas novamente precisamos de compreender que temos nela uma colaboração destas duas forças, tanto a força da esquerda como a força da direita, o desejo de receber, bem como o desejo de doar. E elas vão sustentar-se uma à outra, mas apenas através da força do ego vai colapsar, não há ninguém para sustentar. É como areia sem algo que una, não pode ser sustentada. E nós vemos como tudo o que o homem constrói ao longo da sua vida e, e procura e esforça-se tanto para o obter, é tudo para se orgulhar, pensa que está a orgulhar-se para que os outros o invejem, vejam o que o homem faz ao longo da sua vida, para se medir com respeito aos outros. Esta é toda a nossa vida. E estas torres, portanto, colapsam. Não há outra hipótese. Vamos ter de, e também nisto, vamos ter de inverter toda a nossa educação e cultura e estrutura económica e a nossa estrutura política em todo o mundo para pararmos de construir estas torres, senão elas não vão sustentar-se. Mas gradualmente, uma após a outra, vai cair. Nós agora entramos nos tempos, nos períodos em que não é o tempo de prosperidade. E por mais que queiram dizer-nos que a crise acabou e que está tudo bem, nada está bem. Mas pelo contrário, é um processo prolongado, até vermos que não estamos a ter sucesso, estamos a falhar. E isto vai trazer-nos o método da correção, a sabedoria da Kabbalah. Amigo, o que é esta confusão? Disseram que ficaram confundidos, que deixaram de compreender a linguagem uns dos outros. Dr. Leighton, não podemos comunicar e isso é bom, é progresso. Antes podíamos comunicar de uma forma má, ou seja, para a recepção, tu dás-me algo, eu dou-te algo, ficamos parceiros e vamos juntos contra a terceira pessoa e sempre foi assim em todo o mundo. Vejam o quanto parecemos ser bem-sucedidos nisso e de repente já não conseguimos fazê-lo. De repente um faz uma coisa, o outro está a fazer uma coisa contrária. Vejam toda a economia, o sistema bancário, todo o mundo parece estar a desmoronar-se. Lembram-se do sonho americano? Nós vamos usar tudo e vamos ser bem-sucedidos e todo o mundo vai copiar o nosso exemplo, vamos alcançar a prosperidade. E quanto mais usarmos todas estas coisas, mais prosperidade vamos alcançar. E a sociedade humana precisa de consumir coisas mais e mais, e vemos como tudo parece estar a desmoronar-se, a desaparecer. E isto é chamado que já não encontramos a linguagem através da qual comunicar. Vejam o que acontece no mundo. Por um lado temos a internet, todas as outras formas de comunicação, coisas que as pessoas andam a correr de um lado para o outro, voam para todos os lados, têm uma linguagem em comum. Não. Existe algo? Quer dizer, existimos. É como se existíssemos na mesma sala, mas ninguém fala uns com os outros. É o que parece. G8, G20 juntam-se e saem e não alcançaram nenhuma conclusão. Nós tentamos alcançar uma conclusão, digamos, na Europa, no mercado comum. E vejam como está tudo a começar a desmoronar. Embora aparentemente há 10, 20 anos
que é mais ou menos há quantos anos existe, mas ainda assim não pode ser sustentado. Portanto, mais uma vez, vemos que esta Babilônia está verdadeiramente a ser revelada e nós precisamos de ver o que temos que fazer para trazer esta Babilônia para o aberto, tal como Abraão fugiu da Babilônia com o seu pequeno grupo, depois de toda aquela confusão e de partir os ídolos, todas as coisas que aconteceram no mundo, novamente alcançamos essa Babilônia. E precisamos de nos elevar acima dessa torre da Babilônia. Portanto, isto é o nosso ego, isto está revelado em toda a sua magnitude, em toda a sua glória, que é uma glória fedorenta, mas precisamos de atrair sobre isso a luz que reforma, que vai operar em nós. E por isso é que a sabedoria da Kabbalah é revelada. Abraão descobriu, ama o seu próximo como a si próprio, e temos novamente que nos voltar para toda a humanidade e terminar a correção. Amiga, outra coisa relativamente ao dilúvio e à arca de Noé, há toda aquela história do corvo e da pomba. O corvo é preto e a pomba volta, simboliza a paz, a calma. Mas o corvo é mais interessante. O que é este corvo? Por que é que fala? Porque que o Noé salvou o corvo e ele fugiu, não voltou? Dr. Leitman, há um artigo muito interessante da Rabash acerca do corvo. Penso que o corvo e os filhos do corvo são os desejos, as concordâncias, os anseios que nós sentimos quanto são maus e ajudam-nos a elevar-nos acima deles. Isto é, na verdade, bom, porque de todas as desilusões, ao elevar-nos acima delas, na verdade são benéficas. Este é o corvo e os seus filhos. Amigo, mas este corvo é tão inferior. É como se ele não fizesse coisas boas. É como se ele não tivesse vergonha. Dr. Lightman, mas da sensação, nós crescemos através da boa sensação. É sempre assim. Os filhos do corvo é um conceito em Kabbalah que é muito conhecido, muito forte e poderoso, a não ser que alcancemos esta escuridão, este amargo. Não avançamos, nós avançamos sempre do mal. A pergunta é se esta má sensação vem dos golpes ou do reconhecimento do mal, de que não queremos estar assim, embora nos sentimos bem. Ou seja, se o nosso mal vem de não termos luz e de que queremos essa luz, e então alcançamos esta luz e sentimos-nos mal, e recebemos esta má sensação porque queremos ganhar no nosso desejo de receber e insistimos nisso. E portanto, os filhos do corvo é quando começamos a compreender que a nossa escuridão, o nosso ego, está a trabalhar contra nós. Que queremos corrigi-lo e através disso alcançamos a luz. Amigo Rafa, não falamos de uma coisa que é muito interessante acerca de Noé. É muito semelhante ao nascimento. Este período, 9 meses e 100, parece uma gravidez. Sim, a arca é verdadeiramente como conceção e nascimento. De acordo com a data, é 9 meses e um dia, e então tem 40 dias depois para saírem. Bem, 40 dias é a Bina acima de Malhut, 40 dias para criar o novo recém-nascido, depois Bina começa a trabalhar no desejo de receber, o desejo de doar começa a trabalhar no desejo de receber, e pela primeira vez o desejo de receber recebe a forma da doação, chamado 40 dias. E portanto também no nosso mundo, depois dos 40 dias do desenvolvimento do embrião,
tem o sêmen, a absorção do sêmen e a formação do feto. E então começamos a receber esse feto como existente, como tendo a sua forma futura de um homem, que depois de 40 dias, quando recebe essa forma de Binah, já tem a forma superior. Porque Adão é chamado semelhante ao Criador, Domela e Elion, apenas lhe falta o desenvolvimento futuro. E claro, com certeza que vai precisar desses 9 meses e um dia de desenvolvimento, e então sai para o mundo. Mas depois destes 40 dias, é este nível de ser homem. Adão. Bem, este é realmente um capítulo interessante. Não conseguimos falar de tudo, o Dr. Bem, há muito sobre o que falar. Mas o Shabat está a aproximar-se. Temos de terminar. Obrigado, Dr. Leidman. Obrigado a todos e encontramos na próxima semana.